Tribuna Livre. Oferecimento Brasília Magazine. RD Calçados e Sapataria da Rodoviária. Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que é um oferecimento da Sapataria da Rodoviária, Brasília Magazine e RD Calçados, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema interessantíssimo, né? Nós vamos falar sobre o judiciário, nós vamos falar sobre o papel do advogado, o papel da OAB, né? Porque, afinal de contas, no próximo dia 11, né, nós teremos o Dia Nacional da Justiça, o Dia do Advogado e também o Dia do Garçom, né? Mas para falar um pouco sobre justiça, sobre judiciário, sobre advogado, né, nós temos aqui vários convidados ilustres, né? Pela roupa vocês estão vendo aí, tudo é advogado, né? Tudo engravatado, né? Doutor Vieira, doutor Maurício, doutor Divino, né? Estão aqui abrilhantando o nosso programa. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado. Olha, rapaz, os advogados estão econômicos nas palavras, ligados, né? Estão disciplinados, estão esperando eu perguntar alguma coisa, né? Boa tarde, doutor Raimundo Ribeiro, boa tarde a todos. É sempre uma honra estar nesse programa aqui com o senhor. Muito obrigado, viu? Te agradeço também a participação, prazer estar aqui. Doutor Sabe Divino? que advogado fala muito. É verdade. Sendo professor, piora um pouco. E quando bota para ser político? E bota para ser Aí político. lasca. Aí o céu é o limite, mas é uma honra estar aqui, é uma alegria muito grande poder participar mais uma vez desse programa que retrata, e hoje, com a possibilidade de retratarmos para a nossa gente, o que é o nosso judiciário, o que é o advogado no mundo do comum, no mundo do jurisdicionado. Zé, veja só, nós teremos, né, agora na próxima semana, né, a comemoração do Dia Nacional da Justiça, né, do Dia do Advogado, dia 11 de agosto. Né? 11 de agosto é a data em que se instalou o primeiro curso jurídico, né, no Brasil, né? Agora, essa comemoração serve também para que a gente possa, né, chamar a atenção, né, para as questões do judiciário. E nós temos várias questões aí. Não existe nenhum poder tão em evidência hoje como o Poder Judiciário. É quem, inclusive, está fazendo a pauta do Brasil, né? Com essa operação Lava Jato aí, que envolve Polícia Federal, que envolve Ministério Público e, principalmente, envolve o Judiciário com o juiz Sérgio Moro, né? É verdade. O que vocês estão achando dessa atuação do Judiciário, hein? Olha, deputado, fica fácil para nós visualizarmos de que, mais uma vez, é preciso que um dos poderes no Brasil se sobressaia diante de uma crise institucional que nós vivemos. E esse aparelhamento do Estado, que foi proposto e foi operacionalizado pelo PT, hoje precisaríamos de alguém que tivesse independência, coragem, capacidade e isenção para que pudesse atuar como o Sérgio Moro está atuando. Porque nós não temos dúvida nenhuma de que ele tem olhos de águia dioturnamente sobre ele, tentando achar, ainda que seja uma fagulha de deslize, para que ele seja responsabilizado por qualquer falha processual. E veja, o Maurício, o doutor Vieira, Divino, veja que as decisões que ele toma, elas, como qualquer decisão judicial, é sempre sujeita a uma apreciação superior, né? É de um tribunal superior. Mas as decisões dele não são reformadas, são mantidas. É sinal de que há um acerto nas decisões, inclusive na manutenção da prisão excepcional, porque uma prisão preventiva, né, é uma prisão antecipada antes de uma condenação, ela se reveste de um caráter de excepcionalidade, né? E as decisões que ele vem tomando, todas são mantidas lá no Supremo, né? Os indícios são muito fortes. E daí a facilidade da operacionalização dessas decisões, né? Perfeito. Doutor Vieira, diga, o senhor está aí com a apitão querendo falar, fale. Nós temos um sentimento de que essa ação do Sérgio Moro diante dessa questão da Petrobras é de que o Brasil mudou. O Brasil hoje é um Brasil diferente. Antigamente, não tem muito tempo, que só ia para a cadeia os pobres.
Tinha os 3 P's, né? Isso. Era pobre, prostituta e preto. E preto. Né? Agora me parece que continuam 3 P's, só que é político, poderoso e do PT, né? É verdade. De tal modo que nós podemos dizer que o Brasil hoje é diferente. Ontem eu assistia um programa do senhor na TV Gênese, onde tinha uma senhora perguntando: me diga onde não tem roubo nesse Brasil. E, na verdade, uma senhora se identificou até como empregada doméstica. Quando uma doméstica chega a identificar uma situação dessa... Nível de indignação, me lembro bem dessa O pergunta. nível de indignação do povo brasileiro está monstruoso. É verdade. Então, isso talvez sirva como combustível. Aí eu vou direcionar para você, Maurício, para o dia 16 de agosto, né? Exatamente. Dia 16 de agosto eu tenho a impressão que nós teremos uma manifestação enorme, viu? É verdade. O que acontece, a gente pode observar que existe um amadurecimento das instituições, né, no que se refere frente a essas mudanças que têm acontecido no país, né? E aí a indignação das pessoas, ela vem somar a esse amadurecimento e aí vem a transformar realmente isso num resultado que venha a de fato mudar o país, né? E a gente tem essa impressão nítida nas ruas, né, conversando com as pessoas. Você sente claramente, é latente a coisa, né? Quer dizer, está no ar mesmo. Está no ar, exatamente. As pessoas estão indignadas, as pessoas estão com vontade de externar essa indignação e contribuir realmente com a mudança do país, né? Inclusive, eu vi uma nota um dia desse, uma reunião do PT, né? O PT teme ser criminalizado, né? E o pior é que tudo leva a crer que o PT será criminalizado, né? Porque, veja só, as pessoas identificam no PT a organização do crime no Estado brasileiro. É verdade. Né? Não, e se me permite, nós que vivemos aí, vivenciamos a política na capital do Brasil, e aí essa indignação, Maurício, é porque na medida em que a sensação de impunidade vai desaparecendo, e você percebe que um poderoso chefe da Casa Civil, que lá atrás era o grande mentor político dessa Era o quadrilha... potencial candidato a presidente da República, você já pensou? E hoje ele está preso. E até preso de novo. preso de novo, a gente nem sabemos se Já vai... condenado no primeiro caso e agora preso por envolvimento no Petrolão. Parece vale a pena ver de novo, né? Pois é. Para poder descontrair, vale a pena ver de novo. Para complementar, deputado Ribeiro, eu queria dizer que o ministro Supremo falou anteontem de que eles, ministros, querem dar prova para o Brasil de que a impunidade acabou. Hoje o Brasil tem que punir quem quer que seja, não importa a posição. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Em 2013, eu sempre venho dizendo isso, mais precisamente no dia 17 de junho de 2013, de uma forma até surpreendente, a população inteira foi às ruas, no Brasil inteiro, dizer não à corrupção e não à impunidade. Ali, as pessoas já tinham algumas informações. Esse não à corrupção e não à impunidade foi um grito lá atrás, de 2 anos atrás. Aí veio a eleição de 2014, naquele clima que todo mundo já sabe. Chegamos agora a 2015, de você ter uma presidente da República recém-eleita e sitiada no Palácio do Planalto, porque ela não pode sair do Palácio do Planalto. Está encastelada. Está encastelada lá, né? Será que a população, com sabedoria, não deu o seu recado em 2013 e talvez o Judiciário, o Ministério Público, né, a Polícia Federal entenderam o recado e os políticos não entenderam? Com certeza isso aconteceu também. O que ocorre é que, independentemente desse recado que foi dado, né, a população ela mostrou isso nas eleições do ano passado, que não admite mais o estado de corrupção, o estado de coisas que dominou o país, né, e que esse ano acho que as coisas vão se repetir no mesmo tom de 2013. Né? E lá em 2013, é engraçado que foi realmente uma manifestação assim, uma não, várias, né?
várias manifestações que você sentia a espontaneidade do povo. Tipo assim, pessoal, eu vi uma senhora de 90 anos ao lado de um garoto de 15. Foi uma mensagem, assim, foi uma imagem assim, que me ficou, que eu considero emblemática, né? Quer dizer, a senhora sai da sua casa, desce do seu apartamento, vai para o meio da rua, encontra um garoto de 15 anos, se alia a ele e diz assim, olha, chega de corrupção, chega de impunidade, vamos resolver as questões, né? Mas Maurício deu opinião, Vieira ainda não e Divino também não sobre esse tema, mas vão dar daqui a pouco, porque agora eu tenho que chamar o comercial. Tribuna Livre. Oferecimento Brasília Magazine. RD Calçados e Sapataria da Rodoviária. Estamos de volta com Tribuna Livre, né? E dando continuidade a essa conversa, né, sobre o judiciário, o poder. Aí eu queria colocar para vocês, veja bem, a Constituição, ela estabelece que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si. Ou seja, eles devem, né, conviver de uma forma harmônica, né? O poder legislativo, exercido pelos parlamentares, o poder executivo, exercido sob o comando, né, do presidente da República, e o poder judiciário, sob o comando, né, dos juízes, dos ministros e tal. Existe uma diferença, e é importante, eu acho, a gente colocar isso, porque não apenas advogados estão assistindo no nosso programa, mas outras pessoas, né? O poder legislativo e o poder executivo, as pessoas são escolhidas pelo voto, né? Veja que ali não se exige um conhecimento técnico aperfeiçoado, não se exige que a pessoa seja formada, tenha mestrado, tenha doutorado, nada disso, né? Basta que ela seja alfabetizada, seja candidata e receba o voto da população. Já o Poder Judiciário, na sua origem, né, no primeiro grau, se exige um concurso público extremamente complexo, difícil, né, que passa por várias fases, né? Então, até nesse aspecto, o Poder Judiciário, ele se distingue dos outros poderes, né? Porque realmente a forma de ingresso, né, é uma forma totalmente diferente, ou seja, o sujeito tem que demonstrar, né, um conhecimento, um alto conhecimento jurídico, tem que ter uma reputação ilibada e tem que ter um notável saber jurídico, né? Isso no primeiro grau, porque muita gente da população não sabe que no segundo grau é que acontece esse negócio do sujeito ser indicado, né, por instituições como o Ministério Público indica, como a OAB indica, e no caso do Supremo, o STJ, é que você tem esse negócio do Poder Executivo indicar e passar pelo Senado, né, os ministros do Supremo. Então, na verdade, no primeiro grau, todos os juízes de primeiro grau, que são os juízes togados, esses são via concurso público, né? Então, essa diferença é que mostra claramente que o Poder Judiciário realmente é um poder diferente. Diferente não significa indiferente, né? Ele é diferente, ele não pode se deixar levar, entendeu, por situações circunstanciais que acontecem, né, na sociedade. Ele deve julgar, deve se afastar um pouco, né, até mesmo da realidade, para poder avaliar os fatos na sua inteireza, para poder fazer o julgamento, né? E é exatamente um juiz de primeiro grau, um juiz concursado da Justiça Federal, que está promovendo essa revolução no Brasil. Teve a coragem de puxar essa... Mas eu acho que essa isenção e essa independência é que lhe dá, né, o sentimento de que ele pode, dentro da lei, né, atuar, né? E não podemos nos distanciar... Veja a diferença, né? Na forma de ingresso, né? E não podemos nos distanciar que, a partir do duplo grau de jurisdição, são tratados somente as provas materiais. Uhum. O juiz de primeiro grau, ele instrui o processo
a partir de fatos, a partir de indícios, a partir de testemunhos. É preciso que haja audiências e mais audiências para que ele possa sentir, onde ele possa, na livre expressão, na livre atuação do julgador, expressar, e sabedor de que será, como o senhor já bem disse, levado ao duplo grau de jurisdição. Então ele tem que ser muito cioso para que ele não tenha as suas decisões reformadas. Então veja que essa independência, essa instrução processual que é feita ali na base, ela é o grande preparo para uma condenação quando falamos em direito penal. É esse grande preparo que é feito ali e que, como você bem disse, não tem sido reformadas as decisões dele. E é essa independência, é esse preparo, é esse conhecimento que faz com que tudo isso está acontecendo. E que a sociedade precisa que o Poder Judiciário seja assim, até para que ela tenha a garantia de que, mesmo que demore um pouquinho, mas o Judiciário vai lhe dar o seu direito. E é relevante citar, deputado Raimundo Ribeiro, que o juiz Sérgio Moro, ele conhece com bastante profundidade a raiz de toda essa questão da corrupção. Porque ele na época do mensalão, do PT, ele era assessor no Supremo. Ele funcionou como juiz auxiliar, né, lá. Ele era assessor da ministra Weber. Rosa Weber, né? E ele conhece... Muito bem lembrado. Conhece toda a mecânica, o modus operandi dessa coisa. Isso, né? O modus operandi. Então, com esse conhecimento adquirido no Supremo, ele levou para lá e está tendo esse sucesso. E, na verdade, é um cidadão que o Brasil precisa como cidadão brasileiro, a pessoa se sente orgulhosa de ter, né, nos quadros do judiciário, né, pessoas com essas características. Né? Conhecimento, né, coragem. Né? Sobretudo coragem. E me parece que desprovido de vaidade, né? Porque você não viu até agora ele querer se tornar estrela, né? Primo legítimo de Deus, como eu digo por aí, né? E precisamos ressaltar que os operários do direito que estão atuando na defesa dos acusados é o que nós temos de top na justiça brasileira. Exatamente. Que é uma outra discussão que a gente tem que fazer, né? Que os nossos advogados, os nossos colegas advogados, estão lá no princípio da ampla defesa, no princípio do contraditório. Então, tudo isso está acontecendo e com gente de muito galhardia, de muita capacidade, de conhecimento. Então, todo esse arcabouço, esse complexo que vem acontecendo, ele tem toda uma estrutura para que se chegue ao ponto de uma prisão que é o ponto mais nevrálgico. É uma medida excepcional. É uma medida excepcional. Porque, veja, nós estamos tendo todas essas prisões preventivas, elas estão ocorrendo sem uma condenação ainda. Ou seja, está se prendendo, ou porque por conveniência da instrução criminal, ou porque corre o risco do cabra fugir, ou porque corre o risco dele frustrar, né? Dele atrapalhar, né? O prosseguimento das investigações. E, como tal, a prisão preventiva, desde a Constituição Cidadã, né, desde 88, que a prisão preventiva no Brasil, ela é tida como uma prisão em caráter excepcionalíssimo. Ela só deve ser decretada quando não há mais condição, né, de que a coisa possa funcionar. E mesmo em caráter excepcional, andando nessa linha tênue, ainda assim as decisões do juiz Sérgio Moro estão sendo mantidas todas nos órgãos superiores. Né? O comentário do ministro Marco Aurélio, esses dias na imprensa, denota exatamente que a justiça, de uma maneira global, tem endossado o trabalho que tem sido desenvolvido. Né? Nos tribunais superiores. Nos tribunais né? superiores, exatamente. Que o trabalho que o juiz Sérgio Moro tem desenvolvido está sendo endossado pela justiça, no sentido de que tem sido bem conduzido, né? A instrução processual está sendo bem conduzida e o juiz tem tido a coragem de investigar isso a fundo. E o Tribuna Livre volta já já. Tribuna Livre. Oferecimento Brasília Magazine. RD Calçados. E Sapataria da Rodoviária.
Iniciando o último bloco do nosso Tribuna Livre, eu quero mandar uma mensagem muito especial para uma categoria que tem todo o meu apreço, que tem todo o meu respeito, onde eu tenho inúmeros amigos, né? E que são aqueles trabalhadores que nos acompanham nas festas, nos acompanham nos bares e nos restaurantes, né? E que muitas vezes são até injustiçados, mas que, junto com os advogados, no dia 11 de agosto comemoram seu dia. Um grande abraço a todos os meus amigos garçons, né, que trabalham em eventos, que trabalham em bares, restaurantes, boteco, quiosque, em todos os lugares, e que realmente a profissão maior é servir as pessoas. Muito obrigado a você, amigo garçom. Bem, mas antes da gente voltar ao tema, né, mas ainda dentro, né, no periférico, vamos falar sobre algo que aconteceu, né, e que envolve também o judiciário. O Congresso Nacional deu um reajuste de salário, né, de vencimentos, para os servidores do Judiciário. Foi para a presidente sancionar, a presidente vetou. Agora volta, né, para o Congresso para ver se o Congresso mantém o veto ou não. Mas cabe um esclarecimento nessa história toda. Em primeiro lugar, os servidores do Judiciário não estão tendo nenhum aumento salarial, não. Trata-se de uma mera recomposição das perdas inflacionárias, que aconteceu com relação aos servidores do Legislativo e aos servidores do Executivo. E o Judiciário não tinha acontecido. Por isso, né, que foi aprovado esse projeto. E segundo, essa história de dizer que o reajuste chega a mais de 70%, que não sei o quê, isso é mentira, isso é falácia. Na verdade, 70 e poucos por cento será para uma categoria cujo cargo está em extinção e atinge meia dúzia de servidores. Então, a gente, para poder discutir os assuntos, a gente tem que falar a verdade, né? Quer dizer, partir de uma premissa correta. Não adianta você partir de um dado incorreto, porque senão você termina tirando conclusões erradas. Então, basicamente, o fato é este. E aí, você acha que o Congresso Nacional vai manter o veto ou vai ter a coragem de dizer, não, vamos realmente recompor o salário dos servidores do Judiciário? Maurício? Bom, é importante a gente citar que, além do mérito do aumento, na verdade, da recomposição salarial, existe uma discussão política também na casa. O momento político do país, com relação a tudo isso que está acontecendo, vai influenciar diretamente nessa decisão. Aos investigados não interessa que o Judiciário ganhe bem. De certa forma, sim. Né? A sociedade interessa, porque o ganhar bem dá uma tranquilidade para que as pessoas possam... E independência. E independência, né? Então, eu acho que você tocou no ponto certo, né? É verdade. E eu acho que a presidente Dilma, ela está pedindo esmola com chapéu alheio. Ela permitiu que entrássemos numa crise sem precedentes na história do Brasil, uma crise financeira que nós que estamos na ponta sentimos isso todos os dias, e agora, com pequenos detalhes, ela quer dar uma satisfação. Embora, para nós, parece-nos que isso aí, intrinsecamente, está a retaliação ao judiciário, que tem sido o contraponto ou o contraposto acerca dessas investigações, das apurações, e aí não há interesse nenhum em corrigir a defasagem. Por um outro lado, o presidente da Câmara, ele, por tudo que está acontecendo no momento político, né, ele provavelmente poderá encabeçar a derrubada desse veto, pelo menos na Câmara. Né? Bem, agora, antes da gente concluir o nosso programa, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos falar um pouquinho da OAB. Todos nós aqui somos da OAB. Tá Mas certo? antes, deputado, diga, doutor Vieira. O senhor pode tudo, Raimundo doutor Ribeiro. Eu queria dar também uma opinião com relação ao aumento judiciário, Claro. ou relativamente ao veto. Diante desse quadro que está entre o Palácio e o Congresso, eu tenho o sentimento que esse veto vai ser derrubado. Porque o Eduardo Cunha, ele está no momento querendo demonstrar força. Ele quer mostrar... E derrubando esse veto, ele mostra força. E derrubando esse veto, ele está demonstrando que tem força. Porque ele é um dos homem-bomba toda essa questão da Petrobras, e ele quer mostrar força para poder dar encaminhamento aos processos de impeachment da Dilma. Muito bem. Não é verdade?
Entendi, muito bom. Agora, porque o nosso tempo é curto, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a OAB. Esse ano nós temos eleição na OAB. Temos eleição, né? Mas aí eu pergunto a vocês, eu vou colocar um dado aqui, que é só para contrapor, tá? Um advogado do diabo aqui, né? Tem 2 anos que um advogado de Brasília, o doutor Paulo Fernando, requereu à OAB que cassasse a carteira do Zé Dirceu. Zé Dirceu OAB de São Paulo. é da OAB de São Paulo. Nacional São Paulo. Veja bem, Zé Dirceu já está condenado, com trânsito em julgado, cumpriu pena, estava em progressão de regime, progressão que deve se inverter agora, deve ter a regressão, né, por causa da Réu pela prisão, segunda vez. né? É reincidente, essa coisa toda. 2 anos e a OAB não cassou a carteira desse homem. Será que a OAB atual, dirigida até por um piauiense, eu até fico muito triste porque é meu conterrâneo, né? O Marcos Vinícius, não tem coragem de caçar a carteira desse caboclo? Uai, que história é essa? Nossa instituição não está tendo mais coragem, doutor Divino? Olha só, e precisa ter essa coragem. Quando nós falamos dos 3 poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário, nós temos no outro lado dessa balança, a nossa balança do direito, que a OAB tem que ser a grande precursora para que nós possamos criar o equilíbrio. Porque nós sabemos que não existe processo sem a presença do advogado. Nós somos a profissão que nasce com a Constituição cidadã ali dentro. Aliás, os advogados são os únicos profissionais que têm estatura constitucional. Exatamente. Estão lá na Constituição como essenciais da justiça. Vocês me desculpem, mas é porque a gente tem muito orgulho de ser advogado. Então, veja bem, eu me sinto extremamente desconfortado e desconfortável em ter nos quadros da OAB esse ser repugnante ainda com a sua... condenado com trânsito em julgado. Com trânsito em julgado. E às vezes nós temos advogados que têm a sua OAB cassada por situações muito menos, de menor importância, não que não tenha importância, mas de menor gravidade e tem a sua OAB suspensa ou até mesmo cassada por conta E o disso. exercício da profissão está diretamente ligado à questão da ética. Da né? ética, da ética e da legalidade, né? legalidade. É verdade. E caberia, inclusive, deputado, na verdade, a análise em primeira instância, a OAB de São Paulo fazer isso. Pois é, mas ela não E faz, tem fica naquela cibernético. encebação, sabe? Exatamente. Usa uma burocracia para encobrir a Que a originária dele é de São Paulo. É né? de São Paulo. Né? E a OAB que sempre foi uma instituição protagonista, né, na defesa dos direitos democráticos, tem um peso muito grande na construção da história republicana e num fato tão relevante como esse tem sido... E você tem sido falou excelente. da OAB, o seu papel preponderante, mais do que o seu papel preponderante, veja só, tem instituições que às vezes não têm nem a obrigação formal. A OAB tem a obrigação formal. Um dos compromissos do advogado é a luta pelo Estado Democrático de Direito. Isso aí não é eu que estou dizendo, não, é lei, entendeu? Quer dizer, então não dá pra gente, né? Edilson já está mandando a gente acabar o programa, né? Então eu quero, olha, pessoal, agradecer muito ao doutor Divino, a nossa conversa foi muito boa, né? Agradecer aí o doutor Maurício, né? Ao Garnaz, né? Agradecer ao Divino Salles, nosso prefeitão lá de Sobradinho, né? Tá ajeitando a cidade, né, ô Divino? Estamos moralizando a cidade, estamos trabalhando, fazendo tudo. E o senhor está esquecendo de algo. Nós temos uma sessão no dia 12, em homenagem ao advogado, e temos que convidar os nossos colegas lá para a Câmara Distrital. Então faço o convite aí. Pois olha só, é protagonizado pelo deputado Raimundo Ribeiro, nós teremos... Com o deputado Bispo Renato Andrade. Bispo Renato, nosso parceiro, nós teremos uma sessão em homenagem ao Dia do Advogado, que vai acontecer do dia 12. 12 de agosto, às 10 horas, na Câmara Legislativa, né? E nesse dia também vai ser aniversário da Leila, você sabia? Aniversário da Leila? A Leila, um beijo, também, um abraço. né? Então, dia 12 de agosto, esperamos todos os advogados e não advogados, né? Para que possam chegar lá na Câmara Legislativa. Doutor Vieira, muito obrigado, não vai dar tempo do senhor dizer muito obrigado também. Eu que agradeço, deputado Davi Ribeiro. Doutor Maurício, muito obrigado. Quero agradecer a sapataria da rodoviária, Brasília Magazine, RD Calçados, né? Mas, acima de tudo, quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, pela sua paciência de nos acompanhar, pela sua audiência. E, se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos, mas dia 12 de agosto, às 10 horas da manhã, lhe aguardo lá na Câmara Legislativa. Até lá. Tribuna Livre. Oferecimento: Brasília Magazine, RD Calçados e Sapataria da Rodoviária.